Trump foi a Pequim e voltou menor do que foi, na minha visão, e quero ouvir a visão de vocês. Ele foi lá para estreitar as relações com Xi Jinping, com a China como um todo, depois de várias indas e vindas e discursos acalorados em torno das tarifas e de toda a relação comercial entre China e Estados Unidos. E o que a gente viu foi um Trump muito preocupado em falar sobre as trocas, o comércio entre a China, e uma China muito mais preocupada em falar sobre Taiwan e sobre as relações políticas entre os dois. E até teve uma coisa muito interessante que o Xi Jinping falou durante o seu discurso sobre um medo que ele tem dos Estados Unidos e da China acabarem caindo na armadilha de Tucídides. Olha só. Olha só que nome esquisito. Era um historiador. Os gregos, Esparta e Atenas. Exatamente. A rainha da renda fixa hoje está inspirada. Hoje é cultura total aqui. Eu tive que pesquisar, né? Porque eu falei assim, meu Deus do céu, quem é Tucídides, mencionado por Xi Jinping? E aí, qual é a armadilha? A armadilha de Tucídides é quando você tem uma nova economia emergindo e a economia soberana anterior se sente ameaçada por essa nova economia e ataca para não acabar perdendo. Um conflito. Exatamente. Basicamente, ele está dizendo o seguinte: bélico. Estados Unidos com risco de atacar a China. Basicamente, acho que ele está dizendo o seguinte: eu concordo que o Trump saiu menor do que ele entrou naquela reunião, naquela visita à China. Aparentemente, um encontro protocolar, né, diplomático, aperto de mão, falando de equilíbrio de trocas comerciais. Porém, o Xi Jinping mencionou essa armadilha de Tucídides e ele diz o seguinte: olha, Trump, Estados Unidos foram a potência econômica até aqui nos últimos 100 anos, com certeza, mas a China está crescendo aceleradamente nas últimas décadas e a gente pode chegar em algum momento onde a gente vai aqui entender que tem caminhos para que cada um ocupe uma nova reconfiguração, ou entraremos em conflito, porque essa disputa não é só sobre a hegemonia, né, econômica. A gente está falando de semicondutores, que é o novo petróleo do mundo, e a China domina isso. A gente está falando de uma nova reorganização econômica global. E então, assim, eu acho que ele peitou até um pouco ousado. Eu vi também repercussões da mídia de alguns repórteres pelo mundo falando sobre essa peitada que ele deu no Xi Jinping, no Trump, e acredito agora que tem que haver um caminho, acho que é um novo caminho, né? Vai ter que escolher, né? É um novo caminho. A China quer reduzir a dependência global do dólar, fato. E a gente tem um mundo econômico que depende do dólar hoje, né? Tudo passa pelo sistema. Então existe uma reorganização. E essa reorganização está aí num caminho que a gente não sabe para onde vai. Mas o que ele peitou, e eu acho que o Trump saiu com menos do que ele entrou. O que você acha? Não sei se ele saiu menor, acho que ele saiu igual. Acho que ele esperava divulgar acordos que acabaram não vindo, seja sobre Estreito de Hormuz, sejam acordos comerciais, de tarifas, sejam outros acordos eventualmente buscados. E isso acabou não acontecendo, mas tem muita coisa por baixo do pano que a gente acaba não tendo acesso nesse momento. Mas o que me chamou muita atenção foi a comitiva gigantesca de empresários que ele levou junto dentro do avião presidencial. Sim. É incrível. Então foi Elon Musk, o Cook da Apple, o da NVIDIA, o Jensen. Então foram muitas pessoas, alguns maiores líderes de tecnologia do planeta, dos Estados Unidos, claro, mas do planeta, foram juntos dentro do avião presidencial. Então acho que muita coisa saiu desse encontro que acabou não sendo divulgado. Talvez para a população americana. Saiu de acordo. De acordo com as empresas, com esses líderes empresariais que atenderam, que estiveram no evento, e acabou não sendo divulgado. Eu acho que talvez internamente, para os americanos, o Trump tenha saído mais vitorioso do que para nós, não americanos. Porque levou uma comitiva empresarial gigantesca, não sei outro empresarial. Que os líderes empresariais mundiais estão com ele. Exatamente. Talvez uma coisa simbólica. Exatamente. Então, acho que para os americanos, talvez ele tenha se saído mais fortalecido do que para nós, que estamos olhando mais para questões de petróleo, questões geopolíticas e outros acordos comerciais. Por isso que acho que talvez não tenha saído nem menor, nem maior, talvez igual. A narrativa variável, né? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista, exatamente. O interessante é que o Xi Jinping fala
bem convicto a respeito da superioridade chinesa atual em relação aos Estados Unidos. Se você for ver o PIB, pela paridade do poder de compra, o PIB da China já passou o PIB americano. Então, realmente, na visão de Xi Jinping, os Estados Unidos já é uma economia em decadência. Não em decadência, mas já não é a hegemonia global. E a questão fica muito por conta de Taiwan, que a China deixa bem claro que vai anexar Taiwan, e eu digo anexar e não invadir, porque na visão do chinês, Taiwan já faz parte da China. Então, que vai anexar Taiwan uma hora ou outra, e aí testando qual vai ser a reação dos Estados Unidos quando isso acontecer, que, na visão de alguns historiadores e geopolíticos, será o ano que vem. Ano que vem? Ano que vem. Uau, então prepare-se para uma nova reorganização da ordem geopolítica global. E da sua carteira de investimentos. E da sua carteira também. Na sua carteira de investimentos. Eu, com a minha liquidez, que não venho comprando nada desde setembro de 2025, pode ser bom. Eu acho que... Caso você tenha liquidez, claro. Para o investidor, é uma situação de extremo risco. Claro. E quando a gente olha o S&P nas máximas, com o mercado ainda muito investido no excepcionalismo americano, na Bolsa Americana e toda essa questão de tecnologia, eu, Marília, vejo mais como risco. Eu acho que está todo mundo muito concentrado em um lugar só e, eventualmente, se você tiver uma anexação de Taiwan juntamente com os Estados Unidos não fazendo muita coisa ou não anunciando muita coisa, seria um trigger para você desinvestir dos Estados Unidos e começar a investir em outras regiões. E essa região é muito pesada em tudo isso, né? Em semicondutores, Taiwan, o tudo centro isso da é o centro da tecnologia tecnologia. mundial.